Toda honra e glória seja dada a Ti, Paizinho. Obrigado, Pai, pela Tua presença doce em nosso meio. Louvado, Pai, engrandecido seja o Teu santo nome. Amém. Graça e paz, meus irmãos, vocês estão bem? Glória a Deus por isso, amém? Vocês podem sentar. Quero pedir para vocês, se vocês ainda não colocaram o celular no modo avião, peço que vocês coloquem, para que nada possa impedir a conexão do céu aqui, amém? E você não perca nada. Sem demorar muito, já quero chamar o ministro da noite para estar ministrando aos nossos corações. E logo após iremos estar orando, amém? Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, tudo bem? Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Quantos creem que tem uma palavra específica para mim e para a tua vida hoje? Eu quero lhe convidar a abrir um texto da palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo por número 9. Lucas, capítulo por número 9, o versículo 57 a seguir. Lucas, capítulo 9, versículo 57 a seguir. Você chegou lá? Amém? Que nos diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler do 56, que nos diz assim: E foram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Pai, nós rendemos graças pela Tua palavra. A palavra é Tua, Senhor. O Senhor tem liberdade para operar no nosso meio. Pai, eu não posso fazer nada, mas a Tua palavra pode. O Teu Espírito Santo, Ele tem primazia neste lugar para agir do Teu jeito e da Tua forma. Por isso nós Te agradecemos, Senhor. E se porventura existe algum espírito tentando impedir alguma distração do inferno, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, aonde a Tua palavra é ministrada, nós declaramos em nome de Jesus os Teus anjos pelejando com espada desbanhada e operando, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Tu tem liberdade, Senhor. Assim como já foi louvado, que o céu desça e mova a terra neste lugar, Senhor. No nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, o Senhor me direcionou a esta palavra e me veio de imediato um tema para essa ministração, que é habilitados para o reino de Deus.
E ao olhar esse texto, nós vamos observar que Mateus, ele narra algumas passagens bem semelhantes a essa. Nós sabemos que os evangelhos sinóticos são os evangelhos semelhantes. Algumas passagens vai ter em Mateus, Marcos e Lucas. Mas só que quando eu olhei para Mateus, nós vamos observar algumas falas bem parecidas com essa. Mas eu me dei conta de que foi em momentos completamente diferentes. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 8, versículo 18, a seguir nos diz assim: quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordem para que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Isso nos parece que Mateus está narrando a mesma passagem que Lucas, só que não. Quando nós vamos olhar isso aqui, é quando Jesus está apregoando e ele resolve dar ordem ali para os discípulos para passarem para outra margem. Eles vão pegar o barco, vão fazer aquela travessia e logo em meio àquela travessia vai acontecer a tempestade, que eu acredito que a grande maioria conhece. Antes deles pegarem esse barco, nos diz o texto que veio um mestre da lei diante do Senhor e ele diz: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus ele vai dar essa mesma resposta para alguém que Lucas também vai narrar a mesma resposta. Então observe que se o texto bíblico nos mostra pessoas querendo seguir a Jesus, Jesus trazendo a mesma resposta, você precisa entender que não foi só essas duas vezes que aconteceram. Assim como o autor da Bíblia, alguns chegam a dizer, ele fez muito mais milagre do que os que estão escritos. Então observe que muitas pessoas quiseram seguir a Jesus e ele trouxe essa resposta. E observe que quem está pedindo e dizendo, Senhor, eu te seguirei por onde tu for. Sabe quem é que primeiro fala aqui, que Mateus vai narrar? É um mestre da lei, que é atraído pelo ensino de Jesus, que não apenas apelava para as pessoas comuns. Ele queria segui-lo como discípulo de Jesus. Porém, Jesus respondeu que o discipulado cristão é mais do que concordar com os seus ensinamentos, ou com os seus ensinos. E que há um custo. Jesus estava dizendo aqui em outras palavras para aquele mestre da lei: ei, tem certeza que tu quer me seguir? Mas deixa eu te dizer uma coisa, o Filho do Homem, as raposas têm as tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tu tem certeza do que tu está falando? E o texto vai dizer, no versículo 21, que outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai, aí depois eu vou te seguir. Aí nós vamos ver essa passagem em Mateus. Só que em Lucas nós vamos observar e vai nos mostrar 3 tipos de pessoas, a qual nós vamos observar nessa noite para que depois possamos estar orando. Quando Lucas vai narrar o texto, observe, sabe o que é que está acontecendo? No versículo 56 diz, foram para outro povoado. Sabe o que aconteceu anteriormente? Jesus vinha de um vilarejo ali dos samaritanos. Só que quando Jesus fazia o seu percurso, ele enviava 2 discípulos para ir adiante, para que aquele vilarejo, aquela vila, aquele lugar, o povoado, preparasse um lugar. Eles, em outras palavras, chegavam e diziam, Jesus vai passar por aqui. E preparavam para receber Jesus. Mas sabe o que aconteceu ali?
Tiago e João foi até aquele vilarejo de samaritanos e a Bíblia vai nos dizer em versículos anteriores, do 56 de Lucas capítulo 9, que eles não quiseram aceitar a Jesus naquele vilarejo. A ponto de Tiago e João dizer, se o Senhor quiser, a gente pode até fazer aqui cair fogo do céu. Lembrando do que Elias havia feito. Sabe o que é que Jesus faz para eles? Repreende eles. Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. E foram para outro povoado, nos diz o texto. Então eles saíram dali porque não receberam Jesus ali, porque sabiam que Jesus estava indo em direção a Jerusalém. Se os samaritanos observam que estão indo para Jerusalém, eles tinham ali uma rixa um contra os outros, porque os samaritanos adoravam ali naqueles montes. Você vai ver isso, a mulher samaritana questionando com Jesus. Quem vai para lá, para Jerusalém, para o templo, eram os judeus. Então eles não queriam ali que Jesus repousasse naquele lugar. E quando eles não quiseram, sabe o que é que Jesus faz? Uns queriam rogar ao Pai para mandar fogo. Quando a gente pega um texto e aplica fora do contexto, dá nisso aqui. Eles queriam aplicar o que Elias fez e mandar fogo. Ele diz, ei, vocês não estão entendendo de que espécie de espírito vocês são. Porque o Filho do Homem não veio para destruir o homem, mas veio para salvá-lo. Então observe que aqui é um outro cenário, um outro lugar, que vai acontecer o mesmo que aconteceu em Mateus. Pessoas querendo seguir a Jesus. E no versículo 57 vai dizer, quando andavam pelo caminho, indo para um outro vilarejo, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus vai responder o mesmo que respondeu para aquele outro mestre da lei. As raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ele se dispôs, ele se ofereceu a seguir a Jesus. Mas essa outra pessoa, no versículo 59, o próprio Cristo vai dizer, siga-me. O próprio Cristo chamou, mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixa que os mortos sepultem os próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Observe que aqui em Lucas, 2 se ofereceram para seguir a Jesus. E outro foi convidado a fazê-lo. Porém, todos precisavam avaliar devidamente o custo do discipulado e o que isso significaria. Observe que Jesus sempre deixou claro para eles que havia um custo para que pudesse seguir a Jesus. Vai haver sacrifício, até mesmo nos dias de hoje, para que nós possamos verdadeiramente seguir a Cristo. E observe que 2 se ofereceram. Outro, Jesus foi quem chamou. E esses 3 casos de potenciais seguidores de Jesus representam 3 tipos de pessoas. E eu quero que você entenda, nessa noite, nós vamos falar sobre esses 3 tipos de pessoas, aplicando nesses aqui. Mas você precisa entender que existem vários outros tipos de pessoas que buscam o Senhor e às vezes não entendem o verdadeiro propósito para seguir a Cristo. O primeiro é aquela pessoa que é impulsiva e inconsequente. Foi o mestre da lei. Ele diz, ei, eu te seguirei para onde você for. E Jesus cita aquilo ali, ei, as raposas. O Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Você sabe o que realmente você está dizendo? Em outras palavras. E o segundo, aquele cujos deveres estão em conflitos. Os seus deveres, os seus afazeres estavam em conflito. Aquele desejou seguir a Jesus, mas disse, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai. E a terceira pessoa que nós vamos ver aqui nesse texto é aquelas de coração dividido. Um queria se despedir dos familiares para que depois pudesse seguir a Jesus. Então observe que a primeira é o impossível.
não mede primeiro as consequências e o custo para seguir. E Jesus ele vai nos ensinar. Lucas capítulo 14, o versículo 25 ao 33, ele vai citar quem é o homem que vai construir uma torre e primeiro ele não faz todos os cálculos para ver se realmente vai dar para fazer os alicerces e concluir. Porque se ele só fizer o alicerce e não construir, depois vão zombar dele e vão rir que ele começou, mas não terminou. O que é que isso está dizendo? Que existe uma construção, irmãos. Não basta a gente começar com Cristo, mas nós precisamos terminar com Cristo. E eu costumo dizer que terminar bem é melhor do que começar bem. Então observe que existe algumas coisas para a gente avaliar, para depois mergulhar em Cristo. Para que depois a gente, rapaz, e era dessa forma. Se eu soubesse, eu não tinha nem, mas a palavra nos explica. A palavra, você já observou, eu não sei se você, quando você baixa um aplicativo, vem todo ali o protocolo, você concorda? Você já observou que é um bocado de coisa que a gente tem preguiça de ler? E lá no final a gente só vai, concordo. Mas não observou o que estava escrito ali. Quando você faz um empréstimo, é da mesma forma. Vem um bocado de cláusulas, contratos também. Você vai assinar aqui no final, mas primeiro leia. Só que quando a gente pega essa documentação, é tanto papel que a gente olha assim por cima, às vezes até finge que leu e pega e assina. Não é assim? Pois deixa eu te dizer uma coisa. Cristo, ele sempre nos alertou. Cristo deixou claro, você quer me seguir? Você tem certeza do que você está falando? E ele deixou claro. Mas deixa eu te dizer, isso não é para te assustar. Sabe por quê? É porque Jesus sabia do interior daquelas pessoas. Por isso que ele trouxe essas respostas. Jesus sabia, o mestre da lei, ele tinha muitas regalias. Ele vivia no bem bom e aplicava ali a lei. Ensinava. Mas o que Jesus estava fazendo era indo de lugar para lugar. Será que realmente tu está disposto a isso? Era isso que Jesus estava dizendo, irmãos. E observe que o segundo, os deveres estavam em conflito. Quando ele diz, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai, estudiosos chegam a dizer que é possível que esse discípulo não estivesse pedindo para ir ao sepultamento do seu pai, mas que desejasse seguir a Cristo depois que o pai idoso morresse. Talvez fosse o filho primogênito e quisesse garantir o seu direito de herança, ou não desejasse enfrentar a ira do pai por abandonar os seus negócios da família para seguir um pregador itinerante, que até então Jesus está de um lado para o outro, ministrando a palavra, fazendo milagres. Mas observe que qualquer que fosse a preocupação do jovem, seja segurança financeira ou aprovação da família, por ora, ele não queria comprometer-se com Jesus. Isso é claro. Independente do que seja, qual fosse ali a questão dele, ele não queria se comprometer com o Senhor. E observe que este, porém, não aceitou as desculpas. Jesus não aceitou aquelas desculpas. E observe, irmãos, que nós podemos servir ao Senhor e nós vivemos na época da graça. E deixa eu te dizer uma coisa, tem muita coisa frouxa, vamos se dizer assim. Sabe por quê? Porque as pessoas querem servir a Cristo do seu jeito, da sua forma. Mas a Bíblia não nos ensina a ser dessa forma. Não é do nosso jeito, não é da nossa forma, é do jeito de Cristo. E muitas vezes nós colocamos a nossa responsabilidade nas costas de A, nas costas de B, quando na verdade é algo que é específico para você fazer. Então aquelas desculpas ali o Senhor não aceitou. E em Mateus, o outro homem queria também sepultar primeiro o seu pai e depois seguir a Jesus. Jesus vai responder da mesma forma. E é uma outra pessoa, ele responde da mesma forma. Mas Jesus lhe disse, segue-me, deixa que os mortos sepultem os próprios mortos. E você precisa interpretar esse versículo 22. Quando ele diz, deixa que os mortos sepultem os próprios mortos, vai depender aqui do duplo significado da palavra mortos. Por quê? Porque pode indicar morte física ou morte espiritual. Mas o texto nos deixa claro aqui. Havia algo no íntimo desse discípulo
que provocou a dura repreensão de Jesus. Eles haviam sido chamados para obras vivas e estavam preocupados com obras mortas. Existia algo no íntimo dele que Jesus, irmãos, isso é duro ou não é? Ele diz, ei, segue-me, deixa que os mortos enterrem os mortos. Jesus sabia que tinha algo no íntimo dele que provocou Jesus falar daquela forma. E deixa eu te dizer uma coisa. Será que nos dias de hoje é diferente? Quantas e quantas vezes existe uma obra viva que Deus falou claramente para mim e para a tua vida, para que eu e você venha realizar, e muitas vezes nós estamos preocupados com obras mortas, com coisas insignificantes que ficaram aqui. O mundo diz assim, ei, faz a tua vida, estuda, faz a tua faculdade, faz isso e aquilo. O mundo exige isso. Só que Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 a seguir, ei, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Um novo entendimento, você precisa renovar a sua mente para entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ter um emprego, um currículo é bom. Mas se Deus tem algo extraordinário para a tua vida, e o que Deus tem para mim e para você é bem maior, irmãos. Vai além do que o mundo está exigindo. E deixa eu te dizer uma coisa. Essas coisas vão passar, mas as coisas de Deus vão permanecer eternamente. O que você faz para o Senhor vai permanecer eternamente e vai vir recompensa da parte de Deus. Mas muitas vezes estamos distraídos. E observe que Jesus não ensinou as pessoas a abandonar as suas responsabilidades com a família, mas frequentemente as exortava à luz das suas verdadeiras motivações. Sabe o que acontece? Jesus não estava dizendo, ei, negligencia a tua casa e vem me servir, de forma alguma. Porque aquele que não cuida da casa não pode cuidar das coisas de Deus. Sabe o que era que Jesus estava exortando? A intenção do coração do povo. A intenção errada. Eles estavam preocupados com as coisas, com a família. Já ouviu a expressão de cortar o umbigo? Quem sabe nessa noite você precisa cortar o umbigo. Porque Abraão precisou cortar, mas ele cortou só um pedaço. Porque Deus diz, olha, sai da tua casa, do meio da tua parentela. Ele vai carregar Ló. Mas só que Ló é sobrinho de Abraão. O pai de Ló é irmão de Abraão, morreu cedo. E ele não era apenas tio, ele criou. Ele o tinha ali como um filho também. Agora pense comigo se é fácil. Não é. O custo de Abraão era ter que sair do meio da parentela para prosseguir o que Deus tinha. O custo, o sacrifício de ter que deixar. Sabe o que acontece? Ele leva. Mas ele tem problema em meio àquela trajetória. Sabe por quê? Porque Abraão se tornou uma escora para Ló. Abraão se tornou ali uma muleta para Ló. Sabe o que foi que aconteceu? Teve uma discussão entre os pastores. Ló estava com a bênção de Deus. E o que é que acontece? Abraão está com a bênção de Deus, a promessa. E Ló está usufruindo também. Tinha problema? Não tenho. A questão é que Deus não chamou para levar Ló. Os pastores discutiram. Abraão diz, vamos fazer o seguinte. Nós não vamos ficar brigando, em outras palavras. Se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Mas escolhe qualquer lugar. Ele tinha a liberdade de escolher Abraão por ser mais velho. Sabe o que Ló faz? Olha para os lugares verdes que tinha pasto para levar toda a sua criação. Sodoma e Gomorra. Sai sem direção. Olhou o lugar mais bonito. E nem tudo que é mais bonito é para você. Porque as coisas do reino muitas vezes não é visível ainda. Os fariseus disseram, como será o reino? Ele, o reino de Deus não é visível para dizer está aqui ou acolá. O reino começa dentro. O reino está entre vocês. O reino começa dentro de vocês.
E Deus não se limita a lugar, Deus não se limita se está verde ou se está seco, porque Abraão prosperou em meio a um deserto. Por isso que o melhor lugar para eu e você estar é no centro da vontade de Deus. É no centro da vontade de Deus. Mas fulano, rapaz, está tão bonita a vida de fulano e de ciclano. Não meça por isso não, sabe por quê? Porque Ló e os reis de Sodoma e Gomorra vai ser tudo preso por causa de uma guerra que tem lá. E sabe o que é que acontece? Abraão pega os servos, vai lá, liberta aquele povo tudo. Mas vai chegar um momento que Abraão pôde ir. Ele ainda era a muleta e pôde ir ajudar. Mas teve um momento que Deus vem e diz, vou destruir Sodoma e Gomorra, vamos passar ali no meu amigo e vamos falar a ele o que é que eu vou fazer. Passa na casa de Abraão, Deus brada lá com 2 anjos, Deus é quem chega na casa de Abraão, por isso que é bom você ser amigo de Deus, porque Ele não te esconde nada, Ele te revela tudo. E Ele diz, Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. E eu não vejo Abraão indo lá em Sodoma e Gomorra para pegar agora Ló. Sabe por quê? Porque teve o tempo de você ser a muleta. Mas agora Ele diz, eu vou apenas só interceder daqui. E Ele intercedeu. Senhor, o Senhor vai destruir toda uma cidade se tiver 50 justos. E Ele vai baixando 50, 40, 30, 20, até chegar em 10. Porque estava intercedendo por Ló. Mas ele não foi mais lá. Ló sai de lá. A mulher se apegou com as coisas tudo. Olhou para trás, ficou lá uma estátua de sal. E Abraão ficou naquele deserto e prosperou em meio ao deserto. Teve oportunidade do povo enricar ele, mas teve discernimento de dizer, não quero nada seu, porque eu sei quem foi o Deus que me tirou de lá, para depois vocês não dizer que me enricaram. E deixa eu te dizer uma coisa, às vezes a gente tem que, o custo de servir a Cristo é nos separar de algumas pessoas mesmo. E às vezes o custo da tua vida é separar e às vezes se aproximar. Às vezes a gente separa de amizades, mas quando a gente vem para o reino, se aproxima de amizades. Sabe por quê? Porque Pedro, ele vai questionar, Senhor, a gente deixou tudo. Pedro encontrou uma oportunidade exata de perguntar a Jesus o que era que ia ganhar com aquilo ali. Porque até então estava vendo milagre, vendo as coisas acontecer, mas tinha deixado a casa, tinha deixado tudo, não tinha mais nada. E ele diz, Jesus vê ali um rico e diz, duro é um rico entrar no reino do céu. Ele diz, Senhor, já que é duro para entrar e tudo, em outras palavras, e nós que deixou tudo? Pedro era ousado, ele perguntava mesmo. E você precisa perguntar ao Espírito Santo tudo. E ele diz, ei, aquele que deixou pai, que deixou mãe, que deixou filho, que deixou família, por causa do Evangelho, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais no tempo presente. Receberá casas, receberá famílias, receberá irmãos. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Você que deixou um pai ou uma mãe, teve um conflito, pois você vai receber mais pai, 100 vezes mais pai, mãe, irmãos. Por quê? Porque a família de Cristo foi incluído, inserido no corpo. Deus é um Deus de recompensa, sim. Ele diz aquilo ali, que não tinha raposa, e o povo diz, olha, está vendo o bichinho? Mas em nenhum momento o povo passou fome. Em nenhum momento faltou nada. É porque ele sabia do interior do povo, que estava apegado com as coisas. E observe que o verdadeiro discipulado exige uma ação imediata. Aquele povo estava com o coração dividido. E observe que há um custo para seguir a Jesus. E cada um de nós deve estar pronto para servir a Deus, mesmo quando isso exija sacrifício. A decisão de seguir a Cristo não deve ser adiada, embora outros interesses que exijam lealdade dispute a nossa atenção. Tem coisas que exigem lealdade minha e sua, mas não pode disputar a atenção de servir a Cristo Jesus. Seguir a Jesus nem sempre é fácil ou confortável. Frequentemente significa grande custo e sacrifício. Você pode considerar que seguir a Cristo lhe custe a popularidade? Já percebeu que tem gente que tem muita amizade? Eu tinha, mas não era.
Era gente falsa. Tanta popularidade, conhecia todo mundo, falava com todo mundo. Ei! Mas tem momento que é só você e Deus. Tem momento que quando o sapato apertar, essa popularidade não vai te auxiliar. Você está entendendo? Então observe. E às vezes é algumas amizades ou estimados hábitos que tínhamos lá fora e vamos ter que tirar e abandonar. Mas embora o preço pago para seguir a Cristo seja alto, o valor de ser seu discípulo é ainda maior. O discipulado é um investimento que permanece para toda a eternidade e traz recompensas inimagináveis. Aí, quem sabe, você pergunta, mas o que é que Deus quer de mim? Ele te quer por inteiro. Ele te quer fidelidade para Ele. Fidelidade para com Ele e total compromisso. E sabe o que é que tem acontecido? É que essas pessoas recebiam essa resposta, davam desculpas e saíam. E hoje a gente dá essas desculpas, permanece distraídos e dentro da casa do Senhor. E isso é perigoso. Porque às vezes a gente acha que está dando desculpa para um pastor, para uma liderança, quando na verdade está dando desculpa para o próprio Deus. Ou você pensa que eles estavam dando aquela desculpa para Jesus? Não, quando eu enterrar meu pai, eu vou e te sigo. E Jesus claramente rejeitou as desculpas deles. Mas só que dentro da igreja é fácil. A gente dá a nossa desculpa, o pastor vai fazer o quê? Nada. Orar. E às vezes tem coisa, irmãos, que oração não vai resolver. Não resolve, porque exige uma decisão minha e sua. E dura coisa é se Deus nos levantar para aliviar fardos de pessoas. E esse fardo está pesando por minha e sua causa. Dura coisa é Deus nos levantar. É Deus saber que tem algo específico para eu fazer e você fazer. E a gente ficar com as obras mortas, dando desculpas. Sabe o que é que acontece? Observe que em Mateus capítulo 16, versículo 21 a seguir, Jesus está preparando os discípulos e dizendo que é necessário ir a Jerusalém, sofrer ali nas mãos dos sacerdotes e morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro ele vai ser inspirado pelo próprio inimigo ali e dizer, isso nunca te aconteça, Senhor. Isso nunca vinha te acontecer. Em outras palavras, Senhor, logo tu morrer na mão daquele povo. E ele repreende Pedro. Para trás de mim, Satanás, repreende o próprio inimigo e não Pedro. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na sua glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Aqui está falando de recompensa. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Nem só eu vou para a cruz e morrer ao terceiro dia, mas deixa eu dizer uma coisa, vocês também vão ter que morrer. Quando ele está dizendo aqui, negue-se a si mesmo. Se alguém quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, terá que perder. O que é que ele está dizendo aí? Sabe aquelas coisas que é do mundo e que ele repreende Satanás? Ei, tu só está pensando nas coisas do mundo. Então esse pensamento de pensar só nas coisas do mundo é de quem? Ele repreendeu quem? Satanás. E às vezes a gente está atarefado tanto com as coisas de fora, quando na verdade as coisas mortas, quando na verdade existe algo vivo para mim e para a tua vida para acontecer. Mas eu já confessei a Cristo, irmão, deixa de coisa, tudo bem, glória a Deus, primeiro passo você deu.
Mas existe todo um percurso para a gente percorrer. Não basta entrar por esta porta, por nome Cristo. Existe uma caminhada com Ele. E a Bíblia chega a dizer em Mateus capítulo 10, versículo 32, quem pois, que o povo usa muito na hora de confissão, né? Na hora de aceitar Jesus e todas essas coisas. Tudo bem, mas observe o que é que está dizendo. Quem pois confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Tem muita gente que já confessou a Cristo, que levantou a mão, aceitou a Cristo, mas permanece negando a Ele. Como? Não vivenciando a palavra, é negar a Ele. E o versículo 34 diz, não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a sua filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos dos homens serão da sua própria família. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E esse digno aqui é o mesmo, não está apto para o reino. Só que você precisa interpretar. Jesus não está dizendo que você vai ter que ficar contra as pessoas. É porque pessoas que iriam adentrar por esse caminho pelo reino de Deus e prosseguir, pessoas iriam ser contra. E é um motivo da igreja primitiva terem que vender as coisas e colocar tudo aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque pessoas estavam sendo expulsas da sua casa. Pelos próprios familiares, por estar servindo a Cristo. E ele deixou claro, ei, por minha causa. E ele ainda vem dizer, o que ama mais o seu filho do que a mim não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Sabia que às vezes as pessoas têm os seus projetos lá fora e esse projeto dá certo, conclui, dá tudo certinho. Aí diz, agora eu acertei a minha vida, agora eu achei a minha vida. Agora o negócio está andando. Aí sabe o que é que acontece? Jesus está dizendo, mas aquele que quiser, que achar a sua vida, vai ter que perder ela. Morrer para as coisas do mundo. E quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Sabe o que é isso aqui? Um custo de ter que deixar algumas coisas para seguir a Cristo. Você já viu que tem muito famoso que diz que é cristão? E ser evangélico, qualquer um pode ser, irmãos. Eu não sei se você viu há poucos dias, um rapaz que canta funk se converteu. Mas sabe o que aconteceu? Houve alguns custos. Ele teve que pagar multas, porque houve contrato, porque não ia mais fazer show. Uma delas foi 300 e poucos mil reais. Quem sabe alguém do liberalismo, não rapaz, vai terminar a tua agenda e depois tu vem. Mas quem encontra o reino, larga tudo, por causa de Cristo. E você precisa entender que é você e Deus, não é sobre os outros. A salvação é individual, meu irmão e minha irmã. Existe esse reino, e Jesus ensinou, disse, ei, o reino de Deus é como alguém que encontrou um tesouro, estava no campo, e encontrou um tesouro, e ele deixou ali, e saiu, vendeu tudo que tinha, comprou a propriedade, para pegar aquele tesouro. Ele se deixou, vendeu tudo, para que pudesse alcançar o reino. O que foi que ele fez? Ele deixou tudo. O que ele tinha de valor, ele vendeu para comprar aquela propriedade. Observe, ele estava trabalhando em um campo. Ele poderia ter pegado, ele não roubou. Ele vendeu tudo o que tinha, deixou e foi lá e comprou a propriedade e pegou o tesouro. Apontando para o reino de Deus. Então observe que ao decorrer do texto diz, no versículo 39 de Mateus 10, quem achar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem recebe
recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Deixa eu te dizer uma coisa, você é importante no reino. As pessoas dizem, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Todos são chamados. Por que poucos são escolhidos? Porque poucos querem se submeter à palavra. Poucos aceitaram, os judeus não quiseram aquilo ali. E sabe o que aqui tem acontecido muitas vezes? É que as pessoas começam, como Saulo de Tarso, ele começou aos pés de Gamaliel, um mestre da lei, e Estevão, ele vai fazer a retrospectiva de tudo o que aconteceu. Quando chegou no momento de eles aceitar o Messias, o Jesus, o Cristo, eles mataram. E Saulo de Tarso está ali perseguindo, destruindo os crentes. E o que é que acontece? Estevão morre, é apedrejado. Lá na frente ele se encontra com Cristo Jesus. Ei, eu sou a quem tu persegue. Mas entenda que ele estava perseguindo os discípulos. Mas Jesus disse, vocês estão perseguindo a mim. Eu sou aquele a quem tu persegue, Paulo. Mas Paulo não estava perseguindo, não era os cristãos? Porque uma vez, irmãos, a minha causa e a tua causa pertence a Cristo Jesus. A minha causa no reino de Deus pertence a Cristo Jesus. Ele não estava perseguindo diretamente as pessoas, mas perseguindo uma obra de Cristo Jesus. E lá ele vai entender que começou certo, mas depois estava indo, enveredando pelo um caminho errado. E se encontra com Jesus. E quantas pessoas não começam bem? E em meio ao percurso se perde. E essa não é a vontade de Deus para mim e para a tua vida. Essa não é a vontade de Deus. Observe, não podemos escolher determinadas ideias e conceitos de Jesus para segui-lo seletivamente. E dizer, é do meu jeito que eu vou seguir. Eu vou escolher algumas partes aqui e vou servi-lo seletivamente. Nada deve ser colocado acima do compromisso de viver completamente para Cristo. O desafio de seguir a Cristo obriga a cada um questionar-se sobre as suas prioridades. Qual é a minha prioridade? Primeiro as minhas coisas e depois eu faço as coisas de Deus? Mas Jesus deixou claro para aquele homem que queria primeiro se preparar para depois seguir a Cristo. E Jesus diz, ei, deixa que os mortos enterrem os mortos. Existe uma obra viva para mim e para a tua vida. Deus conta comigo e com você. Deixa eu te dizer, Ele não desampara. Desde a antiga aliança, o salmista chega a dizer, ei, sou moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Deus é aquele que sustenta a minha e a tua vida. Às vezes estamos preocupados com tanta coisa. E Deus dizendo, eu quero fazer. Eu quero agir na tua vida. Eu quero trabalhar na tua vida, mas às vezes a gente, não, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer da minha forma. E sabe o que acontece, irmãos? Quando a gente ouve a verdade de Deus, e vai ouvindo, e vai recebendo as verdades, mais responsabilidade está vindo sobre a minha e a tua vida. Mais responsabilidade. Sabe por quê? Porque Pedro vai dizer, ei, aquele que conheceu o caminho da justiça e depois é vencido novamente, então observe que existe uma luta. Gálatas, é escrito em Gálatas 5, 16 e 17, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então observe, se eu alimento a carne, quem é que vai prevalecer? A carne.
Se eu alimento o Espírito, o que é que vai prevalecer? O Espírito. E se eu ando no Espírito, as coisas de Deus vai fluir e vai acontecer na minha e na tua vida. E Paulo vai dizer, e se uma vez que vocês conheceram, forem vencidos, então observe que é uma luta diária, constante, de andarmos na palavra, de meditarmos nela, porque se nós formos vencidos, o apóstolo Paulo diz, era melhor que vocês nem tivessem conhecido. Por que ele disse que era melhor não ter conhecido? Porque conheceu o caminho da verdade, e agora está enveredando por outro, e se for vencido, torna um pior estado. Então observe que quando nós recebemos as instruções do Senhor, nós precisamos pegá-la. Aquele homem diz, deixa eu despedir do meu pai. Ali ele estava dando desculpas, irmãos. Sabe por quê? Porque quando Elias chega ali até Eliseu, alguém que estava trabalhando ali, arando a terra, mas ele sabia. Eu estou arando essa terra aqui, mas eu tenho um propósito. Eu estou trabalhando aqui no campo do meu pai, a 12ª tem 11 pessoas na minha frente, eu sou o 12 aqui, tem 11 pessoas na minha frente, mas eu sei que eu tenho uma promessa de Deus. Eu sei que Deus tem algo para fazer na minha vida. Sabe o que acontece? Elias aparece, pega a sua capa e lança sobre ele. Quando lança, ele sai correndo e diz, ei, deixa só eu me despedir dos meus pais. Ele diz, vai, mas não esquece o que eu fiz aqui. Sabe o que foi que aconteceu? Eliseu pegou as carroças ali, que ficava o boi, que ele estava arando, não sei por quanto tempo, mas ele pegou a carroça, queimou ali, fez um fogo, pegou aquelas juntas de boi, fez um churrasco. E se despediu dos seus pais, e saiu para seguir Elias. Aí quem sabe alguém diz, né, está servindo o homem? Deus não te chamou para isso. Ele serviu Eliseu, porque sabia que Eliseu era um homem de Deus e que sabia que existia um propósito. Sabe qual é o grande problema hoje em dia? Que as pessoas não querem se submeter a um homem ou uma mulher de Deus, a uma liderança, que vai ser o canal para te colocar no teu destino. E quando eu falo de amizades, às vezes a gente deixa. Mas quando você vem para o reino, você não vai se trancar. Existem amizades que vai te conduzir para o teu chamado e para o teu ministério. Sabe o que foi que aconteceu? Eliseu observava tudo que Elias fazia, andava junto com ele. E lá na frente, ele foi o sucessor de Elias. E começou a ressuscitar mortos. E começou a fazer grandes coisas. E as pessoas notavam, onde ele passava, que ele era um santo homem de Deus. E eu quero nessa noite te perguntar, para que nós possamos estar aptos ao reino de Deus, nós precisamos largar algumas coisas. Existem fardos que muitas vezes, irmãos, nós estamos em Cristo, confessamos a Ele e carregamos fardos. Mas nessa noite é noite de você deixar esses fardos e prosseguir a Cristo avante. Porque existem fardos que estamos carregando que não provém do Senhor. Está muito pesado porque muitas vezes você ainda não adentrou no que Deus tem para a tua vida. Sabe como é que vai facilitar? Quando a gente entra verdadeiramente no chamado e no propósito de Deus. Ele se colocou à disposição de Elias para servir. E deixa eu te dizer uma coisa. As coisas têm se deturpado aí fora. Às vezes a gente não observa. Sabe, irmãos, a nossa ótica espiritual precisa estar alinhada com a palavra de Deus. E para que nós possamos estar habilitados para o reino de Deus, nós temos que tirar pesos e fardos que carregamos. Às vezes a gente está empenhado em coisas que Deus diz, eu não te coloquei para estar empenhado nisso aí.
Ou você vai me dizer que cuidar da família primeiro, para depois ir seguir a Cristo, parece algo lógico? Não, Senhor. Espera aí. Mas a palavra diz, ei, deixa que os mortos enterrem os mortos. Qual é a desculpa que a gente tem dado para o Senhor? Deixa eu te dizer uma coisa. Para que a gente venha estar apto para o reino de Deus. Porque Ele deixou claro, ei, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus. Uma vez que nós nos adentramos por este caminho, nós não temos mais que olhar para trás. Nem para a esquerda e nem para a direita e prosseguir. Quem sabe você faz uma trajetória daqui para Campo Formoso, mas a tua causa é em Campo Formoso. Mas aí você diz, não, eu vou passar aqui na missão, da missão eu vou passar em Antônio Gonçalves. Isso vai trazer atraso para que eu tenho para fazer em Campo Formoso. E às vezes é isso que tem acontecido na nossa caminhada com Cristo. Às vezes vem algumas coisas para embaraçar o nosso caminho, a nossa trajetória. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem coisas que podem exigir de você uma grande atenção. Mas o reino é a prioridade para a tua vida. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero chamar o grupo de louvor. Nem todo mundo que diz que é. Se atente. Nem todo mundo que diz que é. Nem tudo que é divino é do céu. Então, se atenta no nome de Jesus e agarra o que Deus lançou na minha e na tua vida e prossegue. Porque virá, irmãos, muita coisa para nos distrair em meio ao percurso. Mas nós precisamos estar de olhos abertos. Eu poderia passar a noite te falando de promessas de Deus na minha vida e de tragédias que aconteceram em meio ao percurso. De às vezes eu dizer, cadê a promessa? O Senhor não me prometeu? E por que está acontecendo isso aqui? Carrega a tua cruz e prossegue para o alvo. Cristo Jesus. Cristo Jesus. Mas porque você não sabe o que é que eu estou passando. Mas qual é a tua prioridade? Você entrou nessa aliança, é contrato. Aceitar a Cristo é um contrato. Senhor, a minha vida é tua. Guia do teu jeito e da tua forma. A gente não ora assim? Faz a tua vontade, faz o teu querer. Mas na hora da gente tomar uma posição, nós não vamos observar e pedir auxílio ao Espírito Santo, que está dentro da minha e da tua vida para nos auxiliar e nos guiar. É mais fácil nos desesperar por coisas banais, por obras mortas, por coisas que vão ficar aqui. Mas hoje é noite de você avaliar o que realmente é prioridade na tua vida. Hoje é noite de verdadeiramente nós queimarmos. O que é que precisa queimar? Eliseu está dizendo, eu vou queimar isso aqui porque aqui eu não vou voltar mais. Eliseu está dizendo, eu vou queimar, vou me despedir da minha família. Sabe por quê? Porque agora está se cumprindo o que Deus tem para a minha vida. E eu vou prosseguir a essa caminhada. Alguém disse, o Orlando agora é crente, está na igreja. Isso aí é fogo de palha, isso aí dá 30 dias. Que aquilo não presta, aquilo gosta de vender droga, aquilo ama dinheiro.
Vamos dar 30 dias. Desde 2014 eu estou adorando e bendizendo o nome santo do Senhor. E sabe o que foi primeiro que me faltou? O que eu mais tinha: dinheiro. Foi o que mais me faltou. Mas um homem de Deus, porque você precisa entender que quando a palavra é ministrada é Deus falando, ainda que não seja do seu agrado a pessoa, a forma, mas se é a palavra, é Deus falando. Aquele homem de Deus disse que minha vida seria diferente. Aquele homem de Deus disse: ei, a partir de hoje tua família, os teus filhos será diferente. Isso em 2014. E até hoje eu estou com isso guardado. O que foi que Deus falou ao teu respeito? O que foi que Deus te prometeu? Eu não sei quanto tempo Eliseu ficou ali naquele sol quente, arando aquela terra seca. Quem sabe você diz: eu estou numa terra seca, não está acontecendo nada, e não está fluindo, e eu estou desesperado no que vou fazer. Mas Eliseu permaneceu atento. Reis, profeta, era ungido com um pote de azeite. Mas ele estava tão atento às coisas de Deus que Elias chegou ali, pegou a capa de profeta e lançou nas costas dele ali. Não derramou azeite. E ele diz: ei, eu vou só me despedir do meu pai. Ele teve discernimento. Deixa eu te dizer uma coisa: busca a palavra, busca discernimento de Deus. Ah, mas minha mãe falou assim, o meu pai falou assim. Ei! E Deus está falando como? Deus está dizendo como? Não estou dizendo para você desrespeitar nem pai nem mãe, mas existe um propósito de Deus. E hoje é noite de você cortar esse umbigo e prosseguir o que Deus tem para a tua vida. O que Deus tem com Abraão é com Abraão. O que Deus tem com Jeremias é com Jeremias. O que Deus tem com Ezequiel é com Ezequiel. É completamente diferente. O teu chamado é de um jeito, Deus te chamou para uma forma. Não é igual fulano, não é igual ciclano. Por isso se atenta para a palavra de Deus. Se Deus te chamou para colocar um copo d'água aqui e tu crê que eu sou profeta de Deus, entenda. Quem botou essa água aqui? Quem foi? Foi a Carol que botou. Tem recompensa, diz a palavra, por causa de um copo d'água. Se Deus te chamou para varrer uma igreja, para fazer alguma coisa, entenda. Existem posições que é processo. Tem gente que acha que para as coisas de Deus acontecer, ele tem que estar aqui com o microfone. Ei, o reino de Deus é dentro. Eu prego lá fora, eu prego nas ruas, eu prego em quem eu encontrar, eu falo de Cristo. Existe um ministério da reconciliação, que é comum entre eu e você. Todos fomos chamados para falar de Cristo. Tem muita gente saindo de posições que Deus colocou e que não foi o pastor e nenhuma liderança, e estão se perdendo em meio a este caminho, distraídos. Aquele que pode ajudar alguém e não ajuda está em pecado, diz a palavra, cometendo um erro. Que nessa noite você venha analisar. E eu oro nessa noite para que os teus olhos espirituais estejam abertos. Eu oro para que as escamas venham cair no nome de Jesus Cristo. Que a tua prioridade seja o reino de Deus e a sua justiça, porque o que Ele tem para a tua vida, demônio nenhum pode impedir de chegar na tua mão. As recompensas de Deus para a tua vida ninguém pode impedir. É tempo de nos decidirmos, olhar o que é que estamos carregando e que não precisamos mais carregar. O Espírito de Deus é quem vai falar ao teu coração. Ei, não
precisa mais carregar isso aqui não. Ei, larga essa muleta, que eu sou o teu Deus. Eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata. Eu te chamei, eu te garanto. E quando eu passava por momentos difíceis, eu dizia: rapaz, Deus falou que ia ser diferente, que as coisas iam acontecer. Eu vou ficar com isso, mas está doendo. Vai doer mesmo. Mas eu prefiro o céu. Eu prefiro o que é eterno. Que proveito tem ganhar o mundo inteiro e perder a alma, enriquecer nessa terra? Eu conheço alguém que está preso. E alguém disse há poucos dias que está com 1 milhão em uma conta. Mas também existem processos que não vai sair da cadeia tão cedo. Vai morrer lá. Agora me diga, que valor tem esse 1 milhão? Tem chefes do tráfico que passam na televisão que comandam de lá de dentro, mas estão presos. Que valor tem isso? Ei, o reino de Deus começa dentro da minha e da tua vida. Existem coisas para acontecerem na minha e na tua vida. Só precisa tão somente nos submetermos à vontade de Deus. Pai, diante da tua palavra, eu quero declarar no nome de Jesus Cristo, o teu Espírito mostrando o teu povo decisões que precisam tomar, coisas que precisam largar, que não precisa mais carregar. No nome de Jesus Cristo, Pai. Aquele cego estava à beira do caminho, mas se encontrou contigo, abandonou aquela capa. Aquela mulher vai buscar água ali, larga o cântaro, volta para a cidade e anuncia Jesus. Jesus te encontrou. E existe algo grande para acontecer na minha e na tua vida. Não se embaraça com as coisas desse mundo. Não se embaraça com as coisas desse mundo, irmãos.